Hebreus capítulo 11, verso 30 em diante. Todos acharam? Nos diz assim a palavra de Deus: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, estamos reunidos aqui neste lugar para mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor. Essa palavra, ela é poderosa. Como diz o profeta, ela é como um martelo que despedaça a penha. Ela é como água que purifica. Ela é como espada que entra no nosso coração, como diz o autor de Hebreus, e tem poder para dividir pensamentos, propósitos, intenções e ações. A tua palavra é como trovão, diz a própria Escritura Sagrada. A tua voz é poderosa, despedaça os cedros do Líbano. É a palavra do Senhor. Essa palavra é como mel. Ela é doce, ela é reconfortadora, ela é transformadora. Louvado seja o Senhor pela tua palavra. Eu te peço agora que o Senhor abra a nossa mente, a nossa compreensão, para que entendamos a palavra do Senhor. Eu assim oro, eu assim me peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria falar hoje sobre o seguinte tema: pela fé. Você guardou? Pela fé. Meus irmãos, o autor desta epístola, nós não sabemos quem é. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Silas, outros dizem que foi Apolo. Mas, na verdade, ninguém sabe ao certo quem escreveu a epístola aos Hebreus. O fato é que está na Bíblia e tem ensinos que são fundamentais para a nossa fé. Inclusive, o maior capítulo desse escrito, ou dessa epístola, é o capítulo 11, onde o tema é fé. A ideia do autor é nos alertar para que não retrocedamos, para que não deixemos a fé. E ele vai usar inúmeros elementos, personagens, conceitos, para falar a respeito de fé. Quando você fala de fé no Brasil, algo interessante acontece. Há alguns anos eu li uma revista de grande circulação nacional, a qual dizia
que 90% dos brasileiros têm fé. Olha uma coisa interessante. 90% têm fé. Mas a pergunta é: qual tipo de fé? Será que é a fé bíblica? Será que é a fé em Jesus Cristo? Será que é uma fé escriturística? É sobre isso que nós iremos falar. O que é fé? Fé é a confiança inabalável de que Deus cumpre e cumprirá todas as suas promessas e suas profecias. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando que quando Deus fala, nós acreditamos. Aquilo que Ele diz em sua palavra vai acontecer, e sua palavra não pode falhar. Nós acreditamos nisso. Isto é fé. Fé honra a Deus, e Deus honra a fé. O autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu queria falar nesse texto a respeito de fé, pela fé. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas. Primeiro, pela fé, as muralhas são derrubadas. Pela fé, as muralhas são derrubadas. Se você olhar, o verso 30 nos diz assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. As muralhas de Jericó, de acordo com o relato bíblico, e de acordo com historiadores, estudiosos, eram muralhas tidas como intransponíveis. Para cair, era quase algo impossível. Por isso nós acreditamos que pela fé, o nosso Deus pode derrubar muralhas, tidas como intransponíveis. Quando nós olhamos esse texto, nós aprendemos que pela fé não há impossibilidades. Na verdade, pela fé nós temos vitórias. Quando nós olhamos qualquer que seja o problema através da fé, a vitória é possível. É o que nós aprendemos. Esse relato de Josué é muito conhecido. Eu creio que você já ouviu. Nos diz que Josué, ele assume o lugar de Moisés. E ele vai peregrinar com o povo para a terra prometida. Eles passam pelo Jordão e eles precisam enfrentar um grande obstáculo. O primeiro, grande de fato, que era as muralhas de Jericó. E diz a história que elas iriam cair, viriam ao chão. Quando eu leio esse relato, algo me chama muita atenção. Deus falou assim com Moisés: Moisés, diz o texto aí no verso 30, do capítulo 11, diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Deus deu uma ordem aparentemente absurda: vocês não irão levantar uma espada a princípio, vocês não vão colocar dinamites nos muros, ou no muro, vocês não vão ter que tirar pedras, vocês simplesmente vão rodear a cidade. E diz a história que eles obedeceram. Se você quer ver as muralhas caindo na sua vida, e quando falamos de muralhas, nós podemos falar várias coisas, problemas diversos, lutas familiares, problemas emocionais, problemas financeiros, podem tipificar muralhas. Uma das coisas que nós temos que fazer na nossa vida é obedecer às ordens de Deus. Nos diz a história que Josué, juntamente com o povo, obedece. E eles vão circular a cidade, conforme a ordem dada por Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Muitas vozes se levantarão diante de você. Às vezes os teólogos do pecado, quando nós estamos enfrentando lutas, eles aparecem. Sabe quem são os teólogos do pecado? É gente que diz assim: você está em pecado, está passando por esse problema porque você fez alguma coisa que não foi do agrado de Deus. Pode acontecer? Às vezes pode. Mas muitos crentes que são fiéis, que amam a Deus, passam por lutas, passam por provas, passam por tribulações. A Bíblia conta a história que uma vez Jesus estava andando com os discípulos e eles se depararam com um rapaz que era cego de nascença. E eles perguntaram: quem este pecou? Está lá em João capítulo 9. Jesus disse assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram,
mas isso aconteceu para que Deus manifestasse a sua glória. Às vezes Deus tem propósito, nós não entendemos, com os obstáculos e com as muralhas que estão diante de nós. Mas o que Deus está chamando? A ouvir a voz dele. Esse povo, juntamente com Josué, eles ouviram a voz de Deus. Muitas vozes se levantarão. A voz dos pessimistas. Gente vai dizer assim: isso não tem jeito, está tudo arrebentado, é o fim, pode decretar a derrota, não tem saída para esse problema. Isso vai acontecer. Cuidado com o que você está ouvindo. Se Davi tivesse ouvido o relatório pessimista de Saul, ele não teria lutado com o gigante Golias. Saul falou assim com ele: você não pode lutar com esse gigante. Davi disse: eu posso, porque eu tenho um Deus que é poderoso. Está lá, você não é guerreiro. Golias é guerreiro desde a mocidade, ele é forte, você não vai vencê-lo. Se Davi tivesse escutado esse relatório pessimista, tudo estava arruinado e acabado para ele. Muitas vozes se levantarão. A voz do caminho mais fácil. Sabe qual é a voz do caminho mais fácil? É aquela que diz assim: larga esse Deus, não vale a pena servir a Deus não. Você está sendo obediente, você está tentando ser uma pessoa correta, está tentando andar nos caminhos de Deus, e tudo está dando errado para você. Largue esse Deus, se afaste desse Deus. Essa voz é perigosa. Sabe qual outra voz que vai se levantar? A voz do diabo. Você acha que o diabo, quando você estiver enfrentando lutas, muralhas, ele vai chegar diante de você e vai falar assim: isso é só um momento, isso é passageiro? Você acha que o diabo vai falar isso com você? Você acredita nisso? Você acha que o diabo falou isso com José lá no poço, quando ele estava lá no fundo da vala e foi jogado pelos irmãos? Você acha que o diabo falou isso com ele? Ô José, você será o novo governador do Egito. Ô José, você vai vencer. Lógico que não, diz José, é o fim, está tudo acabado. Então cuidado com essas vozes, obedeça uma única voz, a voz de Deus. Siga a voz de Deus. Os israelitas, enquanto estavam diante das muralhas intransponíveis, eles simplesmente obedeceram. E cá para nós, gente, imagine Josué aqui agora, o nosso líder. Ele vira e fala assim: ó, nós temos uma batalha. Aí os homens vão perguntar a primeira coisa: qual é a estratégia? Qual a arma que nós vamos usar? Ó, Josué falou: primeiro, vocês não vão usar arma nenhuma. Mas como assim? Vocês vão cercar a cidade, e quando Deus mandar, vocês vão dar um grito, e os muros vão cair. Existe algo mais absurdo que isso? Fé é isto. É você acreditar em coisas que o mundo inteiro, e que às vezes até o bom senso, parece algo absurdo. Todo mundo está dizendo que é o contrário, não faço isso não, mas você acredita, porque está onde? Na palavra. Está entendendo? É acreditar em coisas absurdas, humanamente impossíveis. Isto é fé. É este tipo de fé que tem o poder para derrubar muralhas. É assim, é impossível, mas Deus pode. Amém. Pense em algo impossível na sua vida, Deus pode. A conversão deste marido, uma promoção lá no seu trabalho. Talvez você lida com um patrão duro, tirânico, um homem terrível, implacável, e que talvez você diga assim: nunca vai me dar uma promoção, nunca vai me abençoar. É algo assim, algo que você percebe que é impossível humanamente. Uma mudança no coração de alguém, Deus, é impossível. Esse sujeito é duro, é duro, é duro, é duro. Paulo era um homem duríssimo, um dos homens mais duros da Bíblia, no sentido de firmes, incrédulos, céticos em relação ao cristianismo, e Deus o converteu. É assim, esse é o tipo de fé que esses homens tiveram, que o autor de Hebreus está narrando. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Meus irmãos, esse povo obedeceu a Deus. Josué falou: vocês vão louvar durante todos esses dias. Eles rodeavam a cidade e eles iam cantando: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E estão rodeando a cidade. Eles estão louvando. Você louva a Deus diante das muralhas?
Você louva a Deus diante dos obstáculos na sua vida? Quando você louva, você está dizendo: Deus, eu confio no Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu vou continuar louvando, mesmo que nada à minha volta esteja acontecendo, porque ali durante todos esses dias eles rodearam a cidade e nada aparentemente acontecia, mas eles continuavam crendo e louvavam a Deus, mas nós não temos fé, nós não acreditamos que Deus pode de fato agir em nossas vidas. Quando a gente fala assim na Bíblia, não andeis ansiosos, a Bíblia nos diz, muitas vezes nós não pegamos isso, nós ficamos ansiosos e não confiamos na provisão, no cuidado do Pai. Sabe como é que nós fazemos? É mais ou menos assim. Quem aqui é pai? Levante a mão, ou mãe. Imagine você dormindo lá, no seu quarto, você tranquilo, aí 1h da manhã, seu filho bate na porta do quarto. Aí você abre. Ele fala: ô pai, ele fala: que foi, filho? Eu posso te perguntar um negócio? Ele: o quê? Amanhã vai ter café da manhã? Aí você fala: ué, meu filho, ô pai, pode perguntar mais? Amanhã vai ter almoço? Aí ele: ué, meu filho, que isso? Ô pai, amanhã eu posso ir para a escola? O senhor vai pagar a escola? Meu filho, eu sou seu pai, eu te dou comida, eu te dou escola, eu te dou roupa. Não é uma coisa absurda? Vocês acham isso absurdo ou não? É, gente, é absurdo. É o que nós fazemos com Deus. Ué, Deus, você vai me dar casa? Ô Deus, você vai me dar roupa? Estou tão preocupado. Você vai me dar o salário? Você vai me dar o carro, o que eu preciso? Mas Deus está dizendo: ué, meu filho, eu sou seu pai. Amém, confie no Senhor, tenha fé, entregue a Ele, e Ele, além de te dar aquilo que é essencial, Ele te dá coisas que são humanamente impossíveis de você ter. Se um pai terreno pode fazer isso, imagine Deus. Meu pai era pobre, humilde, a gente morava num lugar terrível, e numa época, quando lançaram os videogames, a gente lembra como se fosse hoje, nós tínhamos TV preto e branco. Vocês não foram dessa época não, hoje todo mundo tem celular Full HD, 4K, não sei o que, não é? Época de TV preto e branco, não tinha TV preto e branco, nem colorido. Os meninos tinham videogame na época do Atari, todo mundo sonhava em ter um Atari, ô negócio, era fantástico. Quem não viu na época do Atari, não sabe o que é infância e adolescência. Mas era o sonho nosso. Meu pai não podia, mas aí tinha um videogame similar, CCE, conserta, estraga. Tinha essa sigla mesmo famosa, né? Então já, CCE era conserta, estraga. Na minha época foi assim. Meu pai trabalhou durante um mês inteiro. Meu pai trabalhava nessa época com construção civil, fez algo praticamente impossível, foi lá, comprou isso para nós. A gente jogava videogame na TV preto e branco. Imagina só, videogame na TV preto e branco, só aqueles tracinhos assim. Era uma bênção. Se um pai comum pode fazer algo extraordinário, imagine Deus. Se você tiver fé nesse Deus, coisas extraordinárias irão acontecer. Amém. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Pela fé, muralhas caem. Pela fé, coisas impossíveis acontecem na sua vida. Sabe o que eu aprendo com essa história? Pela fé, guarde isso, recebe-se a salvação. Pela fé, recebe-se a salvação. Olha o que diz o verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Meus irmãos, se você nunca leu a história bíblica, você tem que ler. Raabe aparece na genealogia de Jesus Cristo. Raabe era uma pagã, gentia, prostituta. Só para você ter uma ideia quem era Raabe. Mas diz a história, lá em Mateus capítulo 1, que ela se casou com Salmão, deu luz a Boaz, Boaz casou-se com Ruth, que gerou Obed, Obed pai de Jessé, Jessé pai de Davi. Diz a história que Josué enviou a Jericó espias, para saber como era a terra e como eram os inimigos, antes das muralhas caírem. E quando eles ali chegaram, eles ficaram na casa de uma mulher. Essa casa ficava sobre o muro,
As muralhas de Jericó, de acordo com estudiosos, tinham cerca de 11 metros de largura por quase 20 metros de comprimento, de altura. Eram enormes, intransponíveis. Ela morava em cima do muro. E diz a história que ela acolheu os espias. E algo aconteceu que soldados de Jericó ficaram sabendo que ali tinha espiões. E ela escondeu esses homens. Ela mentiu. Mas Deus não endossou a sua mentira, Deus endossou a sua fé, porque se algum espião fosse pego na casa dela, ela também morreria. Ela foi salva. E esta mulher entrou o quê? Na genealogia de Jesus Cristo. Essa mulher foi alcançada pela graça. O que nós aprendemos? Não há pessoas que são irrecuperáveis. O que nós aprendemos? Deus nos salva não apesar dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ela é uma mulher cheia de pecados, cheia de defeitos. Jesus te chama da maneira que você está, endividado, bêbado, drogado, qualquer jeito Ele te chama. É a graça dele sobre nós. Como Ele fez com quem? Com Raabe. Diz o texto que as muralhas caíram. Meus irmãos, Raabe passou a viver no meio do povo de Deus. Nós vemos uma nova vida nessa história de Raabe. Ela é colocada no Novo Testamento. Tiago cita Raabe. O que ela fez? Tiago fala que pela fé ela de fato alcançou isso. Ela confiou que Deus pudesse realmente salvá-la. O que eu quero que você entenda: Deus nos salva é pela fé. Apenas pela fé. Essa semana foi comemorado 31 de outubro, o dia da reforma. Alguns dizem, alguns lugares estão comemorando o dia das bruxas, Halloween. Mas na verdade, 31 de outubro é um dia importantíssimo para nós como crentes em Jesus Cristo. Sem a reforma, não haveria evangélicos. Protestantes. Como se eu falo assim, evangélico. Está muito comum. Agora é gospel também, né? Eu gosto quando eles chamam de protestante. É bom. Protestante. Evangélico é Nutella. Protestante é raiz. Estão entendendo? Os homens da capa preta, do livro. Eu amo quando eles falam isso. Se é protestante, eu falo, sou, yes. Protestante. É isso mesmo. Vou te explicar. Um monge chamado Lutero nasceu no 15º século. Este homem, desde cedo, demonstrou um temor a Deus sem igual. Lutero era um gênio. Porque tem pessoas que são boas em algumas coisas, não é? Mas tem pessoas que são o quê? Geniais. Lutero era um gênio. Lutero, desde cedo, demonstrou um temor muito grande a Deus. Família muito pobre, pai camponês, seu avô camponês. Dizem que Lutero até cantava hinos nas casas das pessoas para ganhar pedaço de pão, bala, essas coisas. Viveu de maneira muito pobre. Alemão, Martinho Lutero. E nos diz que um dia ele estava numa tempestade. Esse é o relato dele biográfico. E ali ele quase morreu. Ele decidiu então entregar sua vida a Deus. E foi para um convento onde ele iria estudar teologia. Ordem agostiniana, que é um teólogo muito famoso. E ali Martinho Lutero todos os dias estudava a Bíblia, lia a Bíblia de maneira profunda. Só que durante todos os dias ele se sentia muito culpado. Ele se autoflagelava e às vezes ficava sem comer para poder alcançar o perdão de Deus. Fazia várias penitências. E cada dia ele se sentia mais culpado. Um dia, um amigo dele estava comendo um pão e ele olhou para o pão do amigo, ficou com vontade de comer o pão do amigo. Ele se sentiu culpado porque estava cobiçando o pão que o amigo estava comendo. E ficou trancado dentro do quarto, durante horas, orando, pedindo a Deus perdão por aquilo. Para vocês verem como era a alma deste homem. Martinho Lutero, dentro já do seminário, ele começou a estudar a Bíblia de maneira profunda. E qual foi a doutrina que ele estudou? Para você compreender o que é reforma protestante. O que eu estou querendo dizer?
Martim Lutero dizia o seguinte: como o homem pode ser aceito por Deus? Essa é a pergunta. Como Deus vai me aceitar? É a doutrina chamada justificação. Aí Martim Lutero leu Romanos 1, 16 e 17. Como está escrito, o justo verá por fé. Aí Martim Lutero entendeu: eu sou salvo não por aquilo que eu faço. Eu não sou salvo pelas obras. Eu vou te explicar algo que talvez você nunca tenha entendido na sua vida. Martim Lutero não queria sair da igreja católica. Por isso o nome é Reforma. Ele queria reformar. Porque ele viu que com os anos foi havendo uma corrupção do verdadeiro cristianismo. Foram sendo introduzidas coisas que até então não tinham no início da fé cristã. A igreja primitiva. Qual a primeira igreja da face da terra? Você sabe? Igreja primitiva. Não é a igreja protestante, nem a igreja católica. A primeira igreja da face da terra é a igreja de Atos, do capítulo 2. Essa é a primeira igreja da face da terra. Essa é a igreja ideal, a igreja que Jesus Cristo idealizou. Os anos foram passando, e à medida que a igreja foi ganhando autoridade, à medida que a igreja foi ganhando mais liberdade, ela foi se corrompendo. Alguns vão dizer que isso aconteceu no quarto século, quando um homem chamado Constantino, que era imperador, de certa forma ele protege a igreja, mas isso é um erro histórico. Em que aspecto? Porque na verdade isso já vinha acontecendo. Constantino apenas pegou a onda, o momento, e ali ele protegeu a igreja no Império Romano, mas em contrapartida ele tinha acesso diretamente à igreja. O Estado tinha influência direta na igreja. Isso é inconcebível. O Estado começou a fazer o quê? A legislar sobre a igreja e determinar quem seriam os sacerdotes, por exemplo. Eram homens que não tinham vocação nenhuma, muitas vezes. E com os anos a igreja foi se corrompendo, séculos subsequentes. E isso foi deixando a igreja contaminada. Várias coisas são sendo introduzidas, por exemplo, culto às relíquias, adoração a imagens, e entre outras. Até então não havia isso na igreja. Mas algo que culminou, porque eu estou falando sobre isso, vamos chegar em Lutero. Quando chega o 14º, 15º, 16º século, vai surgir algo muito forte. E isso que foi o fator determinante. Lutero, neste tempo, ele era um professor de teologia, um grande professor, um erudito, um grande acadêmico, uma mente brilhante, sem igual. Um homem chamado Texel chega em sua cidade, vendendo indulgências. Que eram indulgências? O perdão. Porque havia começado a construção da Basílica de São Pedro. E vendiam-se indulgência. Que é indulgência? O perdão. Por exemplo, um ente querido que havia morrido. Se você pagasse, ele poderia sair do inferno, redimido pelas orações dos sacerdotes. Vocês estão entendendo onde chegou? Lutero ficou indignado com isso e falou: não, o justo não é salvo pelas obras. Como assim, pastor? Como que funciona a visão tradicional cristã católica? E eu não estou aqui, presta atenção, eu quero que você só entenda por que Martim Lutero pensou algo diferente, para você poder analisar, não uma crítica, é para você poder compreender. É mais ou menos assim: a criança nasce pagã, ela passa pelo batismo, depois ela passa pela primeira comunhão, depois ela passa pela crisma. Os outros sacramentos é para poder te fortalecer durante toda a vida, até chegar o momento que Deus olha para você e fala assim: ele é bom o suficiente para poder entrar no céu. Martim Lutero falou: não, por mais que um homem faça tudo isso, ele nunca será bom o suficiente para entrar no céu. Ele só entra no céu por um motivo: porque Jesus o declara justo, aceito, ou seja, por causa pela fé em Jesus Cristo, ele me carimba e diz: agora você está no céu. Amém. Justificados pela fé, Martim Lutero então escreveu 95 teses e colocou no castelo de Wittenberg, onde as pessoas passavam, era um quadro comum à população. Ele esperava que chegasse aos sacerdotes, os líderes da época, e que eles reformassem. Mas algo aconteceu o contrário. Eles ficaram indignados com isso.
Disseram: Martinho Lutero tem que pedir perdão, ou senão será excomungado. A Martinho Lutero falou: olha, se vocês não me convencerem pela palavra sobre o que eu estou dizendo, se está errado, eu não rejeito, ou melhor, eu não vou negar nada do que eu falei. Não conseguiram convencer Martinho Lutero. Como consequência, Martinho Lutero então decidiu romper com o romanismo. Aí surge o luteranismo. Mas quem foi o homem que arquitetou toda a teologia da reforma, toda a doutrina, todo o sistema doutrinário? Um homem chamado João Calvino. Lutero queria uma reforma branda. Calvino falou: não, isso tem que ser mais radical. Na raiz, está muito contaminada. Surge o calvinismo, ou mais necessariamente o presbiterianismo. Vai se estender por toda a Europa, e o presbiterianismo nasce mesmo fortemente na Escócia, com um homem chamado John Knox. E depois se espalha pelo mundo, chegando nos Estados Unidos, e depois vai chegar onde? Aqui no Brasil e em outros países. A reforma tinha 5 lemas. Você tem que guardar isso. Todo crente que é reformado tem que ter isso em mente. Todo mundo que tem essa visão de doutrina reformada, como os presbiterianos têm, tem outros também históricos, como alguns batistas tradicionais no Brasil, e outros reformados. Sola Scriptura. Quando o Papa falava, e ainda hoje é assim, ele fala em pé de igualdade com a Bíblia. O que ele fala é que nem a Bíblia. As encíclicas, estão entendendo? Lutero falou: somente a Escritura, sola Scriptura. Ele dizia sola gratia. Pelas obras, somente pela graça. Ele dizia solos Christus. Há um supremo pontífice. É assim que o Papa se auto-intitula. Presta para você entender. Eu estou te falando como funciona o sistema. Suprema ponte. Lutero falou: não. Só há uma ponte entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Amém. Soli Deo glória. Toda a glória pertence a quem? A Deus. E nós estamos falando de fé. Ele disse: sola fide. Somente pela fé. Sabe por que Raabe foi salva? Porque ela era boa? Porque ela deixou a prostituição necessariamente? Não. Ela foi salva porque ela depositou a fé dela em Jesus. Isto é o suficiente. Depositar nossa fé em Jesus. Somente a fé. Você é reformado? Com muito orgulho. Amém. Porque é bíblico. Pela fé, a salvação acontece. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que pela fé experimentamos também o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Olha o que diz o verso 32 em diante. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, e por aí afora vai. A fé contempla coisas extraordinárias, milagres, livramentos, curas, intervenções poderosas. Esses homens, pela fé, obtiveram isso. O que nós aprendemos aqui? Pela fé, eles obtiveram bênçãos até mesmo materiais. Diz o texto: subjugaram reinos, conquistaram. Pela fé, Deus pode fazer o povo dele conquistar, inclusive bens materiais. E isso não é antibíblico. Não estou falando de teologia da prosperidade. Estou falando de Deus que pode, de fato, abençoar. Inúmeros homens da Bíblia foram abençoados. Abraão, José. O que dizer então de Salomão? Homens que tinham fé. Salomão falou: Deus, o que eu quero é sabedoria para governar o teu povo.
como Salomão colocou toda a sua fé em Deus, Deus falou: vou te dar muito mais do que sabedoria. Salomão, vou te dar a riqueza também. Coisas sobrenaturais acontecem. Você olhar para esse texto, diz o texto aí, no verso de número 32, preste atenção, o verso 32, diz assim: e eis que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir-se o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de quê? De Sansão, também. Olha para você ver aí o verso 33, os quais por meio da fé subjugaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Pela fé, promessas, inclusive espirituais, são alcançadas, meus irmãos. Deus faz coisas sobrenaturais. Eu conheci a história de uma mulher que orou durante mais de 22 anos pela conversão do seu marido se converteu, e hoje o homem é uma bênção. Durante anos ela orou por isso. Pela fé, promessas. Pela fé, nós vemos livramentos. Olha o que diz o texto: fechar a boca de leões. Daniel foi lançado na cova dos leões, e de repente o que? Os leões mataram Daniel. Foi isso, gente? Não. Nem um arranhão em Daniel. Daniel era uma pessoa temente a Deus. Cuide da sua fé, da sua piedade, que Deus vai cuidar da sua reputação e vai fazer coisas extraordinárias. Daniel mantinha-se firme. Lembram do livramento dos amigos de Daniel? São lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque, Abednego, e de repente havia um quarto homem. Sempre haverá um quarto homem nas nossas fornalhas nos livrando, se você tiver fé. Amém. Quando você olha para esse texto, meus irmãos, olha o que diz o texto, verso 34: extinguir a violência do fogo, escapar ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, ou força. Deus é tão maravilhoso que pela fé Ele nos dá capacitações, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá capacidade para podermos executar coisas inimagináveis. A Bíblia conta a história que Daniel, novamente, decidiu não se contaminar. Ele estava lá na Babilônia, no palácio do rei, e eles decidiram se guardar para Deus, ele juntamente com seus amigos. Estão lembrados? É a história, Daniel capítulo 1, porque aquelas comidas eram consagradas aos deuses. Mas diz a história que depois de vários dias, eles se mostraram uma vez ou duas vezes mais doutos que os demais. 10 vezes. Deus dá inteligência para o povo dele. Fica desanimado, ontem fala: pastor, eu não tenho oportunidade na vida, eu não consigo, fulano de tal, estou em escola boa, estou em escola ruim. Se você se consagrar a Deus, se você for zeloso com esse Deus, se você jovem andar em santidade, Deus vai te dar experiências extraordinárias, inteligência de José, inteligência de Daniel, coisas que ninguém vai conseguir fazer. É assim que Deus age. Pela fé, Deus faz coisas sobrenaturais, meus irmãos. Pela fé, livramentos acontecem, coisas poderosas. O que eu aprendo com essa história? Pela fé, Deus faz coisas extraordinárias. Para eu poder encerrar, sabe o que eu aprendo com esse texto? Pela fé, Deus nos dá a capacidade para suportar o sofrimento. Pela fé, Deus nos dá capacidade para suportar o sofrimento. Olha o que diz o verso 35 em diante: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Homens que suportaram o sofrimento na vossa luta contra o pecado. Diz aqui Hebreus 12, verso 4, ainda não tem resistido até o quê? O sangue. Esses homens sangraram, esses homens foram mortos. A fé que nós vivemos hoje é uma fé tranquila, meus irmãos, fácil. O nosso país
é bom demais no que se refere a isso. Tem irmãos sendo mortos aí pelo mundo afora. Mas Deus tem capacitado esses irmãos a suportarem o quê? O sofrimento. Pela fé. O sofrimento é algo inerente na vida de todo cristão. Pare de sofrer. Vai ver essa frase? Pare de sofrer. Chegou a hora. Fique revoltado. Pare de sofrer. Onde está isso na Bíblia? Heresias capítulo 72. Pare de sofrer. C.S. Lewis foi um grande autor do passado, uma mente brilhante. Ele diz o seguinte: o Evangelho não é um endosso ou uma redoma de vidro contra o sofrimento. Se você de fato quer parar de sofrer, eu não te aconselho o Evangelho. Eu te aconselho, te recomendo uma boa garrafa de vinho. Você vai ficar relaxado. O Evangelho não vai fazer isso com você. Combati o bom combate. Não é isso que Paulo diz? Combate. Combate significa luta. Completei a carreira. Carreira, agonia, é uma corrida cheia de lutas e de sofrimento. Quando você olha para o povo de Deus, esse povo ficou 450 anos no Egito, debaixo da chibata de Faraó. Davi, quando foi ungido rei, passou por várias provações. Bem-vindo ao Evangelho. Isso é o Evangelho. O sofrimento é variado. Tiago diz assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Passardes por várias provações. A palavra provações, no sentido ali do grego, significa várias cores. Poikilos. Olha uma coisa interessante. Ele está dizendo o seguinte: tem prova que é amarela, tem prova que é azul clarinha, tem prova que é roxo escuro, cinza escuro, tem provas mais fáceis e tem provas o quê? Mais difíceis. Mas diz o texto: tende por motivo de toda alegria ao ficardes nas provas, ao passardes. Vai passar. Confie no Senhor, Ele estará contigo. O sofrimento às vezes pode ser autoimposto. Como assim, pastor? Oséias, no capítulo 8, diz assim: os que semeiam ventos cegarão o que, gente? Tempestades. Muitos sofrimentos que nós temos é porque nós causamos. Muitos sofrimentos que nós passamos é porque nós fizemos escolhas erradas. E uma escolha errada pode determinar toda uma história. Nós somos livres, temos liberdade para fazer certas escolhas. Nós chamamos a teologia de livre agência. Mesmo nós não tendo a capacidade de escolher ser salvo ou não, de acordo com a teologia formada, o que nós acreditamos, nós temos a liberdade de fazer certas escolhas da nossa vida. Como escolher esposa, escolher o carro, escolher a casa que nós iremos comprar, escolher com quem nós iremos relacionar. E às vezes nós fazemos escolhas ruins e nós escolhemos o quê? Tempestades. Já parou para imaginar a primeira noite de Adão e Eva fora do paraíso? Na hora que eles são expulsos, provavelmente eles colocaram as mãos sobre a cabeça e pensaram assim: que bobagem que nós fizemos. É assim que acontece. Aí nós fazemos escolhas erradas e o sofrimento vem. Não é assim? Olha para a sua vida. Sabe que tem algo que você está sofrendo, que talvez não seja fruto da sua decisão, da sua escolha? E a gente começa a culpar Deus, mas talvez tenha sido de fato a sua própria decisão, a sua própria escolha. Não é? E culpamos os outros, ou culpamos a Deus. Adão e Eva fizeram isso. Adão culpa Deus e culpa sua esposa. Eva fala: o diabo me enganou. Ela joga para o diabo. A nossa tendência é transferir. O sofrimento muitas vezes é autoimposto, por quê? Muitas vezes nós tocamos naquilo que não poderíamos tocar. Pegamos em coisas que não nos pertencem. Meus irmãos, uma história que sempre me chama muita atenção na Bíblia é a história de Sansão. Sansão mexe muito comigo. Sansão significa pequeno sol.
aquele que nasceu para brilhar, mas no final de sua vida ele teve seus olhos vazados, não enxergava nada. Sansão era o tipo de crente que tem muito dos dias de hoje. Sansão matou um leão, e quando ele volta, conta a história que havia só a carcaça do leão, e havia o que lá? Uma colmeia. Sansão pega a colmeia. Tem muito crente buscando mel em lugar de morte. Não quer sofrer. Tem muito crente buscando mel em lugar de morte. Sansão não podia tocar no cadáver. Tem muito crente buscando mel em lugar de morte. Tem crente tocando em coisas que ele não poderia tocar. Deus tinha dado tudo para Sansão, mas Deus falou: Sansão, Dalila não é sua. Sansão tocou em Dalila. Sofrimento. Às vezes nós sofremos por causa disso, mas ainda assim Deus nos dá misericórdia e graça para podermos suportar tais sofrimentos. Tem sofrimentos que não têm explicação, são provas de Deus. Deus muitas vezes quer o quê? Purificar a nossa fé, lapidar o nosso caráter, nos fazer pessoas melhores. Esses homens tinham mais fé ou menos fé pelo fato de terem morrido? Muitos aqui morreram, outros sobreviveram. Não. Todo crente está sujeito a passar por lutas e por tribulações, inclusive até morrer nas tribulações. Mas ainda na morte nós somos vencedores. Amém. Ser fiel até a morte e dar cheio o quê? A coroa da vida. Amém. Pela fé, muralhas caem. Pela fé somos o quê? Salvos, meus irmãos. Salvos, pela fé coisas sobrenaturais acontecem. Pela fé temos a capacidade de suportar o sofrimento. Deus nos dá ombros mais fortes. Deus nos dá força para suportar as adversidades. Pela fé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou orar pela sua vida. Vou pedir a Deus para te abençoar nessa noite e que esse Deus aumente a sua fé. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, reunimos nesse lugar mais uma vez para aprendermos a sua palavra, essa palavra que é maravilhosa, essa palavra que é transformadora, essa palavra que traz força, capacidade para enfrentar as lutas, as provas. Eu lhe peço que o Senhor aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, Senhor Jesus, para que vejamos as muralhas caindo, para que vejamos pessoas sendo salvas, para que coisas sobrenaturais aconteçam em nossas vidas, e para que de fato, Deus, o nome do Senhor Jesus, nós possamos, para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor, ter a capacidade de suportar o sofrimento. Te peço, abençoe cada vida que está aqui nessa noite. Eu assim oro, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.